Boa noite a todos. Queria agradecer a Elaine pela disponibilidade de estar participando do nosso treinamento, dando continuidade ao nosso processo de educação continuada aqui da Life Saúde. O treinamento de hoje é o papel do fisioterapeuta na bronquiolite, da avaliação ao atendimento. É um treinamento voltado ao setor de fisioterapia, mas é um treinamento livre, né, que a gente busca disseminar o conhecimento, realmente as boas práticas da assistência domiciliar, né? E eu vou deixar para que a Elaine se apresente realmente. Elaine, por favor, boa Meu noite. nome é... Boa noite para todos. Meu nome é Elaine, sou fisioterapeuta, sou formada desde 2000, deixa eu pensar, desde 2007. Fiz uma pós-graduação na Unifesp. Depois eu fiz outra pós-graduação mais ligada à pediatria e neonatologia pela PUC. Sou supervisora de fisioterapia de um hospital particular aqui em São Paulo. Atuo já nesse hospital há 10 anos como supervisora, tanto da parte da pediatria, neonatologia e adulto também. Sejam todos bem-vindos. Vou falar um Obrigada. pouquinho da... Isso não, só para colocar, a gente vai direto na aula. Se alguém Ah, tiver alguma dúvida, a gente pede para colocar no chat, tá bom? A lista de presença segue no chat também, para depois para envio do certificado. E fica à vontade, Elaine, você pode fazer corrido, né, sem tá, interrupção, tá bom? tá bom. Vou falar um pouquinho da nossa experiência, né? Vou falar um pouquinho do atendimento, da avaliação desse paciente com bronquiolite, quais os sinais e sintomas deles, porém, com foco mais no domicílio, né? Que é mais o foco de vocês, de todos vocês que estão assistindo, mas também com alguns adendos aí para ver se a criança tem uma piora respiratória, qual o momento de orientar essa mãe ou esse pai de levar esse paciente aí para o hospital, tá bom? Vamos lá. A bronquiolite viral aguda, ela também é vista como uma sigla que é BVA, tá? Então, ela é uma infecção aí, respiratória aguda de etiologia viral, que compromete as vias aéreas de pequeno calibre, através de um processo inflamatório agudo, levando a um quadro obstrutivo, um grau variado de intensidade, que vai variar muito, da idade do bebê, da idade da criança, tá? E com maior frequência e gravidade nos menores aí de 1 ano, principalmente os prematuros e os menores de 6 meses, que são os que mais sofrem aí com a bronquiolite. A bronquiolite viral, ela tem um pico aí, geralmente afeta bastante as crianças entre 2 a 6 meses, tá? De idade. E é uma das principais causas de internação em lactentes previamente rígidos, dentro do hospital. Quais são as causas, né? Da bronquiolite. Ela é causada por um vírus, que normalmente é transmitido pelo ar, saliva, contato com a superfície contaminada, e 80% desse vírus, ele é o vírus sincicial respiratório, que é o VRS, que é o mais comum, tá? Existem alguns hospitais, alguns pronto-socorros, que eles têm um painel viral, e esse painel viral, ele pode vir influenza também, ou o painel viral completo, que a gente fala, que é o viral VSR, o influenza, aí vem outros, como adenovírus, rinovírus e o metapneumovírus também. Porém, o mais comum, que a gente mais vê assim, nos hospitais mesmo, é só o VSR, ou às vezes vem o influenza também, tá? A gente vê os outros aí mais no AIDS, tem sírio-libanês, os outros é esse painel mais simples com esses dois vírus que eu citei aqui para vocês. Mas aí, no caso, o diagnóstico é bronquiolite, mesmo independente do É, vírus, né? ele pode dar positivo ou negativo para VRS, tá bom? Qual que é a fisiopatologia da bronquiolite, né? Os bebês, devido à anatomia que eles têm, que é diferente do adulto, eles têm umas vias aéreas muito estreitas. Então, se ele já tem uma via aérea estreita, o que acontece, né? A bronquiolite, ele vai causar esse processo inflamatório, ele vai causar um edema importante da parede, ele vai aumentar a produção de secreção e vai, com tudo isso, vai aumentar a resistência de vias aéreas. É quando a gente vê aquela criança com uma frequência respiratória mais alta, aquela criança com uma obstrução importante. Lembrando que o bebê, de 4 a 6 meses de idade, ele só tem uma respiração nasal, tá? Eles não têm a respiração oral devido à anatomia diferenciada que ele tem, devido ao desenvolvimento ainda anatômico que ele tem de vias aéreas superiores.
Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas crianças que têm muita obstrução nasal, que a gente precisa sempre avaliar essa obstrução nasal e sempre fazer um atendimento rápido ali para o bebê, para desobstruir aí essas vias aéreas superiores, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Quais os sinais e sintomas, né? Do primeiro ao segundo dia, a gente vê muita coriza no bebê, de corialina. Às vezes tem bebê que tem tosse, tem outros que não tem tosse. Tem uns que têm febre, outros não. A maioria, entre o terceiro e o quarto dia, já apresenta uma obstrução nasal. E dentro dessa obstrução nasal, o que acontece? O bebê, ele não consegue mamar, né? Então, ele começa a evoluir com uma inapetência. Como eu disse anteriormente, o bebê, ele só tem uma respiração oral, ele não tem a nasal. Se eu tenho uma obstrução nasal, eu não consigo mamar. Porque quando o bebê mama, ao mesmo tempo, ele faz a sucção e ele respira, faz a sucção e ele respira. Então, se eu tenho uma obstrução aqui no nariz, eu não vou conseguir mamar. Então, eles ficam extremamente chorosos, ficam inapetentes, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Alguns podem percorrer um chiado, não são todos, tá? Alguns têm, outros não. Então, dentro aqui dos sinais e sintomas, a gente vai ter um pouco de variabilidade, tá? Tem criança que tem coriza, outra tem batimento aí de asa de nariz, que já começa a entrar no quadro aí já de obstrução nasal, que ele já não consegue fazer uma respiração eficaz. Tem alguns que têm necessidade de fazer uso de oxigenoterapia quando chega no hospital para nós, ou quando está no home care, que às vezes a gente tem muito bebê que a gente assiste no home care, que acaba é, evoluindo aí com quadro de bronquiolite, tosse. Ausculta, ela pode ter estertor, ela pode ter sibilo inspiratório, sibilo expiratório, crepitações, tá bom? Cianose, às vezes, pode apresentar, né? Taquipneia, uso da musculatura acessória, aumento da frequência respiratória, diminuição da saturação de oxigênio, tá? E aqui eu mostro um pouquinho para vocês um bronquíolo saudável e outro inflamado, né? Que a gente tem a diminuição aí da luz, onde essa criança, por conta disso, né? De os alvéolos aí serem muito pequenos, as vias aéreas são muito pequenas, eles acabam evoluindo aí para esse desconforto respiratório, para esses sintomas citados, tá? A bronquiolite viral aguda, ela tem um tempo de doença, tá? Mais ou menos, dependendo da criança, a gente vai ter aí 7 dias de sintomas, de 4 a 7, eu digo, tá? Porque isso vai depender muito também de como vai percorrer aí esse vírus dentro do corpo do bebê. Vai muito da imunidade que esse bebê tem, né? A palavra correta. E, em média, a internação desses bebês é de 10 dias, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção no pico da doença, tá? Entre o quarto e o quinto dia, fica atento ao quadro dessa criança, porque ou ela vai melhorar ou ela vai piorar, tá? E piora muito rápido. Uma criança que hoje que é o quarto dia, você viu, tá bem, quando é amanhã, essa criança tá péssima. Ou no terceiro dia ela já começa a entrar em processo já de obstrução importante, já de desconforto respiratório, de tiragem, de fúrcula, intercostais. Então tem que ficar bem atento e sempre perguntar para a mãe. Quando que começou? A gente vai falar mais um pouquinho mais para frente sobre a anamnese desse bebê. Então ficar atento ao quarto ao quinto dia, tá? Do quadro. Avaliação, muito importante, anamnese. Quando a gente chega na casa desse paciente, a gente tem que tentar perguntar tudo, absorver o máximo possível de informação para a gente fechar aí o diagnóstico de como vai ser a percepção aí, evolução clínica dessa criança. Anamnese. Perguntar para a mãe quantos dias que começou, quando começou, qual foi os primeiros sintomas dessa criança, tá bom? Ver exame, se tiver, ver raio-x dessa criança, fatores psicossociais, ambiente, como que é a casa dessa criança? É uma casa que tem mofo, é uma casa bem ventilada, não é? Como que é, né? Quais as rotinas da casa? Tem fumante na casa? Os irmãos têm idade pré-escolar, porque se esses irmãos tiverem idade pré-escolar, né, eles estão também na idade de pegar esses vírus na escola e acaba pegando aí na criança, passando por mão aí o vírus e evoluindo aí com bronquiolite. Então tem que tomar muito cuidado, pedir para
Quando chegar da escola, tem que tomar banho, lavar o cabelo, para depois beijar o irmãozinho, tá bom? E os antecedentes, que a gente pode ter uma criança rígida no nosso atendimento, como não. A gente pode ter um paciente com mais epilepsia, a gente pode ter um prematuro, um paciente cardíaco também. Então, a gente tem que ficar de olho nesse perfil de pacientes, que são pacientes que vai percorrer aí até para uma piora mais rápida, até com sinais mais de desconforto respiratório. Então, a gente tem que ficar atento, né, aos sinais clínicos de piora desse paciente, ao declínio, né, clínico dele, e levar esse paciente aí para um pronto atendimento. Avaliação respiratória. Como que a gente vai avaliar esse paciente? A gente vai ver a frequência respiratória dele, a frequência cardíaca, a saturação. Lembrando que o bebê, ele tem uma frequência respiratória mais alta pela anatomia que ele tem, tá? Então, quando a gente for avaliar esse paciente, nunca escreva que esse paciente está clínico, a não ser que ele realmente tenha passado aí da frequência respiratória normal para a idade. Eu ia colocar aqui, eu acabei esquecendo, tá? Então, esse paciente, ele é eupneico para a idade dele, ele não é taquipneico, né? O neonato aí, o bebê, ele tem uma caixa torácica que apresenta uma configuração circular no plano horizontal, né? De forma que diminui aí a eficiência da ventilação, aumenta a distorção do formato da parede torácica devido ao ângulo. Então, é por isso que ele faz essa compensação de ter uma respiração mais rápida, é para compensar aí a sua anatomia, tá? Então, ficar muito atento a isso. Ausculta. Sempre quando eu vou auscultar o meu paciente, eu preciso auscultar meu paciente antes, durante a minha intervenção e depois. Por quê? Eu preciso ter um feedback de como está sendo as terapias que eu estou aplicando no meu paciente. Se ela está sendo eficaz ou não. Porque se ela não está sendo eficaz, se ela está piorando o quadro do meu paciente, eu preciso pensar em outro plano terapêutico, tá? Aí tem também os últimos de medicação, que são os broncodilatadores. Eu sempre indico usar, fazer o atendimento da criança após o uso do broncodilatador, porque aí vai melhorar a ausculta pulmonar se o paciente estiver com sibilo expiratório, né, que é o chiado, vai melhorar essa parte respiratória para conseguir aplicar mais técnicas no meu paciente, sem que ele apresente piora clínica. E avaliar também a obstrução nasal, como eu disse anteriormente, lembrando sempre que o bebê ele tem uma respiração oral de 4 a 6 meses, então ficar atento a essa idade, referente à obstrução nasal. É claro que se meu bebê, eu cheguei na casa, o bebê está com muita secreção, a primeira coisa que eu vou fazer aí a aspiração, mas eu preciso tomar cuidado, né? Avaliar bem a paciente, saber qual é a hora de indicar aspiração ou não. E eu coloquei para vocês uma escala que a gente vai avaliar a gravidade do bebê com bronquiolite, do paciente de bronquiolite. Essa escala que eu estou indicando agora, ele é de Sabrina Anderson. Eu esqueci de colocar o nome dela aqui. Ela tem uma indicação para menores de 6 meses. Então, dentro dessa classe, dessa escala, ele vai me trazer uma classificação se esse bebê ele é se a gravidade dele é leve, moderada ou grave, tá? Então, eu vou avaliar o meu bebê e vou ver. Retração intercostal, ele tem? Se ele tem, qual que é a numeração que eu vou dar para ele? Pontuação 1, pontuação 2, tá? É, aí eu vou avaliar aqui, retração de tifoide. Esse paciente tem retração de tifoide? É pouco visível, então eu vou dar uma nota 1 para esse paciente. É marcada, então eu vou dar uma nota 2. Aí nós vamos avaliar o próximo item, que é o batimento de asa de nariz. A 0, ausente, se não tiver. 1 é discreto e o 2 é marcado. Gemido. Tem bebês que eles, quando tem a bronquiolite, ele geme bastante. A gente pega bastante bebê lá no hospital, que já chega já em insuficiência respiratória, que não pode chegar nesse caso aí, vocês estão em casa, mas pode acontecer. Mas se você vê que esse gemido, ele não precisa de esteto, ele é audível, sem esteto, tem que orientar a mãe a levar esse bebê aí para o hospital, tá? Até 2 aí a gente fala que é leve, 3 a 4 já é moderado, a gente tem que tomar cuidado e já direcionar esse paciente aí para o hospital, no serviço público aí, para tentar uma internação, avaliar, entrar com oxigenoterapia e medicações também.
Elaine, só depois repete o nome o nome da escala, por favor. Agora o que que eu fiz aqui? Não, depois, Silverman Anderson. Agora eu não sei o que eu fiz aqui que eu voltei. O que que eu faço? Voltei, vai passei. na sua setinha no seu teclado. Aí, Isso, aí tá vendo? pronto. Essa é outra escala. Essa é a escala de Wood-Downs modificada de Ferris para bronquiolite. Existe outra escala dessa, que é para asma. Na verdade, foi a primeira escala que foi desenvolvida. Wood-Downs foi para asma. Depois eles modificaram para bronquiolite, tá? Essa escala eu vou usar em bebês acima de 6 meses, tá bom? A mesma, a mesma coisa da outra. A gente vai avaliar esse bebê e a gente vai ver aqui, ó. Se tem sibilo, meu bebê? Não tem, então é zero. Tem tiragem? Tem. Como que é essa tiragem? É número 1, é no final da expiração, desculpa, tiragem que eu estava falando, é subcostal, intercostal inferior, é prego subescapular, tem BAM, é batimento de asa de nariz. E a gente vai dando aí as notas, e aqui a gente tem a gravidade e a pontuação. De 1 a 3, eu tenho que esse meu bebê ele é leve, de 4 a 7 moderada, e de 8 a 14 é grave. Então, em casa, no atendimento de home care, a gente não pode chegar nesse 8 a 14 aqui, porque já é muito grave. Então, entre aqui, ó, leve, 1, 3 até 4, a gente avalia esse paciente, a gente consegue assistir esse paciente em casa. Mais do que isso, a gente precisa aí de uma assistência aí, de hospital. A ventilação também, como que é a ventilação desse paciente? É boa, é simétrica, é regular, simétrica, é muito diminuída, que é aquela escuta diminuída, o tórax é silencioso. Então, aqui a gente vai dando as notas e vai somando. E no final a gente vê aqui qual a pontuação, tá bom? Esse paciente tem cianose ou não. É, vamos falar um pouquinho agora da fisioterapia, né? Quando a gente foi lá, já avaliou o paciente, já fez a ausculta pulmonar, já contamos a frequência respiratória que é importante, a frequência cardíaca, olhamos se tem obstrução, era um paciente que não precisava de uma aspiração imediata, então a gente vai seguir aí o atendimento da fisioterapia. O que a fisioterapia pode fazer com esse bebê, né? Se esse paciente ele tem uma obstrução nasal, a gente já inicia aí realizando a desobstrução das vias aéreas superiores, né? Que a gente fala que é a DRRI ou a DRL, que é a desobstrução rinofaríngea retrógrada com estilação ou não do soro fisiológico, tá? Quando eu não tenho a ajuda da estilação do soro, é só DRR. Quando eu tenho a destilação do soro, é DRRI, tá? Como que eu vou fazer a lavagem desse bebê? Se esse bebê ele tem até 6 meses de idade, a gente tem que tomar cuidado referente a controle de cervical. Esse bebê ele não tem controle de cervical. Então, a gente vai sempre pôr um apoio, um travesseirinho um pouco alto para esse paciente, não deixar o travesseiro baixo, tá? Deixar sempre alto, apoiar aqui a cabecinha do bebê. A gente vai pegar uma seringa, vai destilar um pouquinho de soro, 1 ml para cada mês, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu vou tampar essa narina, vou tampar a boca do bebê, vou estilar, vou colocar a seringa aqui, vou estilar o soro e vou aguardar uma inspiração do bebê profunda. Automaticamente ele vai fazer sozinho vai puxar o ar. E vocês vão ver que vai desobstruir. Essa técnica ela é muito boa. E depois vocês vão repetir no outro nariz. Eu vou fechar aqui a narina do bebê, aqui à direita. Vou fechar a boquinha, vou estilar o soro aqui, vou esperar ele puxar. Ele vai puxar e vai fazer a desobstrução nasal. O Tem importante é não bebê? confundir só com a lavagem, né? Porque as pessoas É, acham que tá lavando o nariz. a lavagem é outra coisa que eu vou falar É. também mais para frente. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a DRI é uma coisa e a lavagem nasal é outra, tá? Então, até preciso corrigir aqui que eu escrevi errado. Então, a gente usa essa técnica, tá? Principalmente para os bebês até 6 meses, até 1 ano, mais ou menos, dependendo do bebê, eu uso essa técnica porque ela desobstrui bastante aí as vias aéreas dos bebês, tá bom? A gente tem que ter alguns cuidados aí na lavagem, na DRLI dos bebês, tá? Existe uma proximidade nasofaríngea do conduto auditivo do bebê, né? Então, quanto menor a criança, menor é o conduto auditivo para a laringe. Então, às vezes na lavagem nasal, se você não posiciona bem o seu bebê, se
você deixa ele muito com extensão aqui de pescoço e cabeça, o que vai acontecer? Quando você for lavar o nariz desse bebê, a chance de você levar a bactéria aí da nasofaringe para o conduto auditivo é muito grande, então pode dar otite nesse bebê. Então precisa posicionar esse bebê de maneira correta, com o travesseiro aqui, no coxinha aqui, no travesseirinho subescapular do bebê, tá bom? E não deixar esse bebê ficar retificado aí, porque pode causar essa otite, tá? Quando a gente fala de... eu já falei do posicionamento. Então, já me adiantei. Então, é 1 ml para cada mês. Então, se o bebê tem um mês, é 1 ml nessa narina, 1 ml nessa outra narina. E assim vai. Você pode ir lá fazer a lavagem nasal 2 ou 3 vezes, não tem problema. Não é só uma vez. Você faz a lavagem e vê se desobstrui. Se não desobstrui, você vai fazendo de novo até desobstruir, tá bom? A lavagem nasal, tá? Ela geralmente a gente faz aí a partir de uma criança de 1 ano, a gente já coloca 10 ml em cada narina. Já é uma seringa de 10, então você coloca lá a narina, você posiciona a criança aqui no meio, aqui, ou sentadinha, coloca a criança para frente, né? Faz aqui a lavagem com ela, com a cabecinha para o chão, faz a lavagem aqui nas duas narinas da criança, tá? Depois de você ter feito toda essa desobstrução no seu paciente, esse paciente evolui com tosse produtiva, geralmente essa criança ela evolui com uma tosse aí produtiva, tá? Porque acaba aí levando esse soro, essa secreção aí para a garganta, eles acabam tossindo, estimula a tosse. Se esse paciente tem uma secreção aí pulmonar também, ela acaba sendo expectorada também, tá bom? E a gente avalia novamente essa criança e vê se a escuta dela melhorou ou não. Às vezes, só com a lavagem nasal melhora, às vezes não, tá? Bom, aqui a gente vai falar de algumas técnicas indicadas para a bronquiolite, tá? São as técnicas de desobstruções lentas, que é a lenta, acho que todo mundo conhece, né? Que é a aceleração do fluxo respiratório lento. Eu vou posicionar a mão aqui, posterior superior ao tronco do líquido da minha criança, do bebê, e outra na região do abdômen, né? Eu vou esperar o meu bebê inspirar, e na expiração aqui eu vou juntar as duas mãos e fazer a expiração. E ela tem que ser a expiração passiva, tá? E ela tem que ser de forma sempre lenta, nunca de forma rápida, tá? E também a gente tem a expiração lenta prolongada. Essa eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, tá? Ela é uma técnica não convencional, ela também é passiva, ela ajuda na fase expiratória, na potente, tá? Por meio da pressão tóraco-abdominal lenta, que se inicia no final da expiração espontânea e se prossegue até o volume residual da criança, tá? Ambas as técnicas, ela têm o potencial de deslocar a secreção dos brônquios e vias aéreas distais em direção à via central. O que é contraindicado? Técnicas de desobstrução rápidas, que são aquelas técnicas convencionais, que é da potagem por compressão. Por quê? Se o nosso paciente ele tem uma ausculta de sibilos aí expiratória, a gente vai acabar é, deslocando o ponto de igual pressão, provocando colapso das vias aéreas periféricas, tá? Então é por isso que a gente tem que escolher qual a técnica melhor para cada tipo de paciente, tá? Cada avaliação que a gente faz é uma técnica diferente que a gente vai usar no bebê. Então, para a bronquiolite, são essas duas técnicas que são as mais requisitadas aí, que tem bastante resultado. Essa é a RAF lenta. A prolongada, eu fiz um vídeo, eu tenho um vídeo. Agora, onde que eu vou pegar esse vídeo, Michelle? Ai, meu Deus, acho que eu vou deixar por último, senão eu vou acabar bagunçando aqui. Pode ser? Pode ser, estava no mudo, desculpa, pode ser sim. Então, tá bom. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Sobre as crianças aí que têm bronquiolite. Que é o convívio com outras crianças com idade pré-escolar, foi o que a gente conversou, que a gente precisa ter cuidado. Se a criança vai para a escola, chega em casa, precisa ter alguns cuidados. Precisa chegar da escola, tomar banho, lavar o cabelo, para depois chegar perto do bebê, tá? Tomar cuidado nos adultos que estão resfriados.
né? Se está resfriado, coloca uma máscara para cuidar dessa criança. Lembrando que a bronquiolite, ela geralmente é de 1 a 2 anos de idade. Você pode pegar 1000 vezes. Então, ela não é um vírus que você acaba adquirindo e vai formando anticorpos e não vai pegar mais. Não, você pode pegar 10 vezes. No hospital tem crianças que voltam 4 ou 5 vezes com a mesma coisa. Então, precisa tomar cuidado, tá? Evitar lugares aglomerados, shopping, mercado, cinema. Então, tomar cuidado com crianças de 0 até 2 anos, tá bom? Evitar visitas, né? Principalmente quando nasce, o bebê nasce, a família inteira quer visitar a criança. Então, tomar cuidado, sempre perguntar. Tem alguém resfriado? Não acaba pegando na criança aí, tá bom? Também. Evitar beijos, abraços aí, tá? Ensinar sempre a mãe a fazer a lavagem nasal, para que essa criança faça a lavagem aí até ela ficar adulta, porque também é muito importante. Quando a gente tem períodos aí de outono, esse tempo seco, que a gente está tendo bastante, a gente sempre orienta as mães a lavar o nariz das crianças, principalmente com o tempo seco, de manhã, à tarde e à noite. Sempre lavar o nariz, isso melhora muito a diminuir as infecções de vias aéreas, tá bom? Superiores. Então, sempre orientar a mãe. Então, já é bom que a gente acostuma essa criança já a fazer essa lavagem nasal, para que já chegue, já seja uma rotina para ela em casa. Até porque, quando essa criança ela chega para nós no hospital, é muito difícil. Às vezes, a gente tem mães que elas não aceitam a lavagem, elas falam que a gente está machucando, e ela prefere fazer. E nem sempre a mãe consegue fazer a técnica que a gente gostaria de fazer. Então, aí tem todo um conflito aí com a família. Então, É sempre que hoje tem importante. muita controvérsia também sobre isso, né, Elaine? Assim, Tem, a mídia, ainda a tem. internet, né, enfim, a gente fala que não Sim, ajuda, mas tem muitos profissionais que são extremamente 100% a favor da lavagem e outros que que não. aboliram o uso do. Assim como médicos também. Mas, É, então, assim, eu acho que tem que entender a fisiologia, o profissional e ver o que faz sentido para aquele paciente naquele momento, né? Porque talvez naquele sim, momento da avaliação é o mais indicado e talvez naquele momento, dependendo de outras, né, de outras situações que a criança esteja ali, o lactente, não seja o mais indicado. Então, tem que ter uma avaliação muito criteriosa mesmo, né? sim. Outra coisa que eu esqueci de colocar aqui é sobre a aspiração. Ah, então, esse é outro ponto importantíssimo, porque Vamos assim. lá. É o É, polêmico, né? Eu, é eu o falei isso porque eu polêmico. me atualizo bastante, né, na área de. Até desculpa que o barulho tá aqui horrível. Eu me atualizo bastante, que é uma área que eu atuo também na pediatria, mas tem a questão da aspiração. Hoje, se você, para muitos profissionais hoje, é praticamente abolido o uso É, de sonda, né, para pacientes com sim, bronquiolite, né? A é. terapia gentil, né, que tem técnicas como RTA, enfim. Uhum, Isso também é uma questão sim. importante a gente passar aqui também. Eu acho assim, a gente tem que fazer uma boa avaliação e ter critérios para a gente fazer uma aspiração de vias aéreas superiores, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, pode ser que algumas pessoas não concordem comigo e outras concordem, tá? Quando a gente ausculta um lactente com bronquiolite, pode ser que eu ausculto ele e não tenha nada, uma ausculta sem RA, um pouco de diminuição aí, por conta da fisiologia da doença, né? Que tem bastante bebês que acabam evoluindo com atelectasia, devido a essa diminuição aí de fluxo aéreo, devido a toda essa parte de edema, diminuição de luz brônquica, enfim. E só que, às vezes, principalmente esses pequenininhos, eu falo, eu vou descer a sonda só para ver se realmente não tem nada. E quando a gente faz essa aspiração, tem muita secreção mesmo. Então, esses bebês que são mais pequenos, a gente às vezes acaba aspirando para ver se realmente não tem nada, porque acaba tendo grande quantidade de secreção. E aos poucos, às vezes, engana um pouco desses bebês menores, tá? Então, às vezes, ainda lá no hospital, a gente acaba aspirando esses bebês. E a avaliação diária também é importante, né? Lá a gente tem atendimento de manhã, tarde e à noite. Então, um colega vai passando para o outro, olha, de manhã eu aspirei, veio grande quantidade. Então, vale a pena aspirar à tarde? Avalia de novo e verifica. Fez todas as técnicas, a escuta está boa, a criança está com uma boa saturação, ok, não aspira.
mas a gente precisa ter uma avaliação contínua desse paciente, porque ele pode piorar. E essas crianças, elas pioram muito rápido. Lembra que eu falei que o quarto e quinto dia, elas afundam, elas ficam muito ruins mesmo. Então, a gente precisa ter uma avaliação muito criteriosa. Eu não costumo aspirar muito com sondas de calibre muito grande. O máximo que eu uso é uma 6, uma criança um lactente, uma 8, uma criança maior aí de 1 ano. Não uso calibre muito grande, não, porque acaba machucando. Fazer aí uma aspiração devagar, lenta, entrar direitinho no nariz da criança, fazer aí, colocar um soro fisiológico para descer a sonda também. Outra coisa que também é muito utilizado, mas eu não gosto muito é a tal da seringa, né? Você colocar uma seringa de um frasco de aspiração no vácuo e fazer essa aspiração superficial. Eu não gosto muito porque para eu fazer esse tipo de técnica, lá no manovacômetro, não, meu Deus, do vácuo, a gente tem que ir até 10 milímetros de mercúrio. Que A maioria abre tudo e acaba fazendo o quê? Lesão na mucosa. Então, até nisso a gente tem que tomar cuidado, né? Não falando isso no hospital, em casa a gente tem aqueles aspiradores portáteis, que eles têm menos pressão ali, menos pressão pressórica. Então, acho que a pressão não é tão grande quando a gente vê no hospital. E machuca mesmo aquela aspiração por seringa, mas existem muitos lugares que faz. Eu É, não sou a favor. eu, particularmente na minha prática clínica, né, em domicílio, hoje eu aspiro bem menos. Vou confessar para você que eu já aspirei bem Uhum. mais. Eu também. Mas eu acho que é muito da confiança e você entender Sim, realmente, né? Acho que eu, particularmente, conforme a gente vai vendo esses estudos novos, a gente vai vendo que realmente as técnicas de DRRI dá para você ter um bom resultado, sim, entender a fisiologia, ainda mais quando a criança é um pouquinho maior, né, Elaine? Assim, acho sim. Ah, que quando a criança é maior é tudo muito mais isso, fácil, então né? assim, é um pouquinho maior, já tem um pouquinho, mesmo que ela não seja totalmente, né, tosse para ti, alguma coisa, mas assim, se ela já é Uhum, maior, é mais prático para a gente fazer a eliminação de secreção, talvez de um lactente 1 mês, 2 meses, até esses 6 meses, né, pensando aí, sim, né? Então, sim. mas eu acho que eu falo isso na prática clínica, eu acabei abolindo bastante a aspiração, né, assim, por conta das técnicas que a gente acaba tendo atuais no mercado, realmente que a gente pode Sim. estar utilizando, seja ela com soro, porque também tem muita controvérsia em relação ao soro, né, para se Tem, aspirar ou ainda tem não, também. por conta de, né, os guidelines mais recentes, né, ah, não tem Sim, afinidade com a secreção, com o muco, é isso que a gente falou, tem que conhecer, né, estudar tem. realmente para ver Avaliar se faz diariamente seu sentido, avaliar, paciente. é isso que você falou, avaliar diariamente, se você tiver oportunidade em domicílio, tá diariamente, sei lá, porque é o que acaba acontecendo, esses 5 dias corridos, 7 dias corridos com essa criança, que é o que, sabe o que Uhum, que vem muito? Vem aquela criança que teve um diagnóstico no pronto-socorro, ela vem para casa depois de um dia ou dois, né, muitas vezes, e para continuar o sim, tratamento em residência. Então, ter o sim. critério realmente, né, de uma boa avaliação, não só a escuta, né, mas todos os sinais, né, desse bebê, né, para realmente ver se tem a necessidade ou não. Se as técnicas manuais que a gente tem, que são boas, né, são Sim, com comprovadas, certeza. se E dá hoje, resultado. sim, e hoje a gente consegue manter um lactente, uma criança com bronquiolite em casa, nos cuidados com a fisioterapia, né, no atendimento de home care. Geralmente, as crianças que chegam em insuficiência respiratória para nós são crianças que a mãe ela não tem ainda, não conhece o trabalho da fisioterapia, né? Então, ela é leiga, ela não sabe, ela fica esperando essa criança melhorar, essa criança não melhora, essa criança vai ficando mais cansada, essa criança não consegue mamar, essa criança vai ficando irritada, porque ela quer mamar, ela não consegue, devido à obstrução nasal. E quando ela chega para nós no pronto-socorro, ela já chega já em insuficiência respiratória. Tem uma que chega quase com uma PCR, para você ter uma ideia. Porque elas acham que a qualquer momento ela vai melhorar. Na maioria das vezes, na cabeça dessas mães, a criança ela tem que mamar. Então, se ela mamou um pouquinho, ela melhorou. Então, não vou levar ela no pronto-socorro porque ela mamou. Entendeu? Então, nem sempre quando essa criança consegue se alimentar, é que ela melhorou. Não. Às vezes, por algum momento ali, houve uma desobstrução ali na narina da criança, ela conseguiu mamar um pouquinho mais. Então, elas não entendem, né, toda essa parte respiratória. Quando essa mãe vem para nós, eu sempre oriento elas, né, referente
ao lactente, referente a essa aspiração nasal que eles têm, que eles não têm a respiração oral. Então, se meu nariz obstruir, eu não consigo respirar pela boca igual um adulto, igual uma criança maior. E quando elas têm a consciência disso, elas ficam mais preocupadas, né? Aí a hora da fisioterapia entrar, orientar, ó, vamos lavar o nariz junto? Você vai fazer assim, assim, assim. Então, ela começa a entrar no cuidado do bebê e ela começa a entender, né, como que como percorre aí esse vírus, essa produção, esse excesso de produção e secreção aí pelo vírus. Acho que tem mais coisa. Existe uma vacina, não sei se todo mundo conhece, para bronquiolite, que é a polivizumab, tá? Ela é imunológica para imunizar aí contra o VSR, mas o custo dela é super barato, é R$ 8.000, em média, tá? E geralmente quem tem direito a essa vacina são aquelas crianças prematuras que ficam um tempo aí internada no hospital, fica 6, 3 meses aí internada no hospital, os médicos fazem uma cartinha para o SUS, e o SUS libera aí essa vacinação para as crianças, né? É uma vacina que ela dá certo, é muito ruim que a gente não tenha essa vacina a baixo custo. Eu acho que o SUS aí deveria melhorar essa parte, talvez desenvolver uma vacina mais barata, né, aqui, para que a gente possa aí imunizar todas as crianças. Existem grandes estudos aí que a mortalidade da bronquiolite ela está aumentando a cada ano. Né? A gente tinha uma sazonalidade, eu esqueci de falar sobre isso, a gente tinha uma Hoje não existe sazonalidade lá mais no isso, né? passado. Hoje, a gente não tem mais essa sazonalidade. Antigamente, a gente tinha a bronquiolite de abril a agosto, só, era certinho, começava em abril e terminava em agosto. Agora, a bronquiolite, ela tem um ano inteiro de bronquiolite, inteiro. Então, depois da pandemia, essa sazonalidade ela não existe mais. Então, a gente tem bronquiolite ali a todo momento. Então, a gente precisa tomar cuidado aí com as nossas crianças, orientar bem as mães, de tudo que a gente conversou, para que isso não aumente aí no próximo ano. Vamos ver como vai ser 2025. E aqui fala um pouquinho da gente tentar atenção aos sinais de piora clínica do bebê, né? Quer ver qual é o momento que essa criança vai precisar de oxigenoterapia, já é o momento da gente orientar a mãe de levar essa criança aí para algum hospital, alguma UMA, algum outro recurso aí que a gente possa ajudar essa criança, né? Que a gente tem limites aí para manter essa criança em casa aí para atendimento de home care, entender esse limite, saber até onde eu posso chegar com esse bebê em casa, essa criança, e a qual momento que eu vou conversar com a mãe de procurar um serviço aí para essa criança não ter uma piora significativa. Tem alguns home cares que têm oxigênio, tem outras não. Como a gente disse anteriormente, tem crianças que precisam voltar, que ficam em casa, que tem oxigênio em casa. Então, a gente também fica atenta ao oxigênio dessa criança. Geralmente, bronquiolite, ela pode saturar aí de 92 a 95, de acordo esqueci o nome agora, meu Deus. Esqueci o nome? Esqueci agora. Ah, esqueci. Deu branco. As diretrizes, As né? Então, a gente diretrizes. tem as diretrizes aí. Então, a gente tem que tomar cuidado aí no limite de saturação dessa criança, que é de 92 a 95, então, bronquiolite. Existe, na verdade, assim, eu li uns guidelines que é entre 92 e 95, outros acho que é 94 e 95, 96 ali, então a gente ficar de olho e atento a isso, tá? Eu acho que é isso, gente. Acho que eu falei bastante. Eu falo muito. Não, tá certo. Eu acho que a gente é um tema muito relevante, porque isso que você falou num ponto principalmente importante, que não existe mais um período, né, para infecção. Hoje, se a gente for pensar, é o ano todo a gente tem atendimento com crianças nesse perfil, né, com vírus, eu falo isso até pela experiência que eu tenho, eu atuo na pediatria, né, e vem muita criança para domicílio com, com esse diagnóstico, né. Às vezes crianças que, é isso que você falou, nunca tiveram problemas respiratórios, né, por uma primeira vez, quando você puxa na anamnese, né, não tem nenhuma alteração, uma gravidez normal, não,
nenhum episódio que justificasse, né, a família relata a mãe, e tem aquelas que sim, infelizmente já tem um comprometimento às vezes um pouquinho maior prematuro, né, teve já uma questão, o irmão é alérgico, tudo aquilo que, de uma alteração, de um contexto, né, que já existe. sim, Mas eu acho que é importante a gente conhecer, né, o perfil do paciente, entender a fisiopatologia, que eu acho que é a principal uhum, coisa, é conhecer a fisiopatologia, porque se a gente souber a fisiologia realmente da doença, a gente tem chances maiores de sucesso no tratamento, né, por com conhecer certeza. a Uhum, fisiologia para poder colocar o que a gente tem como prática realmente, dos estudos, sim, né, dos guidelines, enfim buscar o conhecimento. E hoje tem muita coisa nova, né, Elaine? Você está na área tem hospitalar, bastante. mas já foi da domiciliar, né? Então Sim, tem uma. Até para quem não sabe, né, eu e a Elaine nos conhecemos na domiciliar, né, no serviço uhum, de saúde suplementar também, que nós duas nos trabalhávamos. E tem, né, muito, hoje em dia tem uma crescente muito grande, como a gente falou, porque não tem mais só esse período, é o ano todo, né? E eu acho que teve sim, uma consciência pós-pandemia, né? De que é sim, importante, a importância da fisioterapia de não deixar essa criança no ambiente hospitalar. Precisa tratar? Manda para residência, vamos fazer fisioterapia em domicílio, né? Então a gente ganhou um pouco mais de espaço, eu acho que principalmente na pediatria, né, por conta de tudo com isso certeza. também, e É. das novas técnicas que tem realmente, até porque tem Uhum, muita controvérsia nos pontos que a gente tocou, e aqui eu não estou para levantar a bandeira positiva ou negativa, como eu falei, né? Quem faz, quem deixa de fazer, se é errado ou se é certo, eu tenho uma opinião como profissional, mas eu entendo e uhum, respeito aquele que de repente tem uma opinião diferente da minha, mas são pontos que a gente precisa estudar e conhecer, né? Utilização de sim, lavagem, a utilização do soro, procedimento de aspiração, né? Tudo isso é relevante, por isso que a ideia é conversar para a gente entender qual que é a prática clínica, né? Realmente que a gente vê no dia a dia, mas uhum, principalmente saber se isso é relevante ou não para o nosso paciente, né? Isso que você falou, tem sim, que avaliar ele naquele momento, e naquele momento faz sentido um procedimento de aspiração? Está secretivo o suficiente? A ausculta, como você falou, ela engana, mas tem outros sim, sinais que de repente essa criança demonstrou que é necessário um procedimento de aspiração? Então, assim, tudo isso tem que ser levado e tem que ser avaliado, né? Eu acho que são pontos que a gente tem que ter realmente, é a nossa interrogaçãozinha realmente, né? O questionar sim, realmente quando estiver na frente de um bebezinho, seja ele do tamanho, se é um mês ou um ano, né? Se sim, realmente a técnica faz sentido para o paciente, né? sim. E aprimorar os conhecimentos, né? Porque hoje há muita procura da fisioterapia home care, né, em casa dessas crianças, porque as mães, geralmente, hoje eu percebo muito que elas não querem mais internar o bebê, né, não quer ficar em hospital, então a procura de um atendimento domiciliar hoje é muito grande, né, existe algumas que trabalham comigo que elas não têm horário. Na minha época também, quando eu era da assistência, eu não conseguia atender, eu passava muito paciente para outras colegas, porque a demanda estava muito grande. Isso já tem o quê? Uns 4 anos, né? 4, 5 anos. Imagine agora como está essa demanda. Muito alta. Então, a gente precisa aprimorar os conhecimentos para que quando a gente for avaliar essa criança, a gente tenha a capacidade de avaliar essa criança, de fazer um plano terapêutico para essa criança, acompanhar e ter um desfecho positivo, que é importante, né? Porque quando você tem um desfecho positivo, a mãe está ali, está vendo que aquela técnica, né? Toda aquela seu plano terapêutico, toda aquela sua conduta está dando certo, você pode ter certeza que ela vai te indicar para as pessoas, se acontecer de novo, ela vai chamar de novo você. Então, isso também é um cartão de visita, né? O seu conhecimento é um cartão de visita, É um porque cartão de aquela visita mãe, mesmo. com certeza, porque a mãe vai ver e falar assim, nossa, ela é realmente boa, porque meu filho estava assim, 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 olha como tá, melhorou, não precisa levar para o hospital. E a E, credibilidade, né, e do a atendimento, né? credibilidade que você tem, Do setor, né? eu que eu falo, a gente tem uma ferramenta importante que é para quem, né, atua em domicílio, eu tô falando em domicílio porque eu atuo em domicílio há muito tempo, mas realmente a credibilidade, mostrar que faz sentido, né, a técnica, né, Uhum, você poder, isso que você falou, olha, se ele teve uma melhora, a mãe vai te chamar em outro momento, vai. a mãe vai te indicar para outra mãe, né, muitas vezes vem ao Uhum, contrário, ela indica você para o pediatra dela, olha, eu exatamente. consegui uma fisioterapeuta que tirou o meu filho, enfim, né, a É gente um vê ciclo, né? é um ciclo, né? E isso é Sim, importante, independente de por onde vem esse paciente, seja se é pelo convênio, se é particular, não importa. É importante a gente dominar o conhecimento técnico, né? Então, assim, isso é muito relevante. A ideia da gente fazer essas aulas que a gente faz é justamente isso, para disseminar a boa prática e fazer com que a gente pense fora da caixinha, né?
sim. A bronquiolite é um tema, quando a gente falou, né, eu falei, é interessante porque, assim, hoje tem muita controvérsia, falou isso em relação à aspiração, uso de soro, antigamente, como tapota, não se tapota mais, É, põe de prono, né? Tudo aquilo que a gente, quem é mais antigo, né, que já tem uma formação pelo menos de mais de 15 anos, né? muita coisa mudou. Mudou muita coisa, então a importância da atualização e da gente trazer, são temas que é relevante e faz a diferença para o nosso dia a dia, porque na internet tem muita Sim, informação, mas como tem. separar, né, o que faz sentido do que não O que não faz, né? faz. É, Então, eu falo assim, que a clínica do paciente ela é soberana, né? ela é Então, a gente tem soberana. que sempre prestar atenção de como seu paciente está. E se eu tô, o que eu estou fazendo está respondendo ou não está? Se não está, alguma coisa está errada, tem que pensar, voltar atrás, avaliar esse paciente de novo e traçar outro plano. Outra estratégia, né? Exatamente. Discutir com o médico, né? A gente discute bastante. Olha, esse broncodilatador não está legal, acho que a gente vai precisar fazer Sim, um tem hora que a resgate de fisioterapia, corpo. exatamente, tem hora que vai precisar da medicação, como você falou, discutir isso com o Sim, médico, né, com o precisa. responsável. Precisa muito discutir sobre medicação, né? Saber qual é o momento de fazer um resgate da criança, porque não está melhorando, né? Às vezes precisa de um número de perfis maiores ou um tempo mais curto, e é assim que as coisas vão acontecendo. Sim, sim. Pessoal, só para deixar aqui, eu deixei a lista de presença no chat, é importante que todos preencham. O material vai ser enviado, Helene, depois você me. O material é enviado junto com o certificado. Dentro de uns Tá? 10 dias a gente manda o certificado e manda o material da aula, que é essa aulinha que a gente apresentou aqui. Posteriormente, a gente vai estar enviando para quem participa o link, porque a aula ficou gravada e a gente está fazendo na plataforma do YouTube. A gente está se Tá? organizando para poder ter um link das aulas para quem participa, para poder ter a divulgação realmente do material, né, de uma forma um pouco mais completa, né? Eu Sim. deixei aqui o link novamente aqui que entrou depois. Deixa eu colocar aqui de novo e agradecer, Elaine, mais uma vez a sua disponibilidade, né, em poder participar aqui com a gente, né? A porta está sempre aberta para você, que você venha Obrigada. mais vezes. A gente está arrumando o cronograma do ano que vem. Esse ano tivemos duas de Pode me pediatria, incluir. né? E a gente comentou um pouquinho sobre, né, a assistência, a ventilação e falamos um pouquinho. Eu acho que são temas relevantes e a gente espera Uhum. poder contar com você também no ano que vem. E a Life Saúde está aqui, ó, de portas abertas para você também. Fechado. A gente também pode estender um pouquinho para essas crianças que ficam em casa também, que é atendido no home care, mas tem um equipamento de não invasiva. Pode falar um Sim, pouquinho sim. disso também. Também. Olha, na nossa lista de presença tem um assunto que a gente sempre deixa lá, acho que você já participou do outro, como sugestão de temas. Então, Uhum, através disso que a gente também tenta elaborar as próximas aulas para que seja um tema que seja relevante para a maioria, a gente tenta trazer, né? Então, também é sim. uma sugestão que a gente possa trabalhar um pouquinho a questão da não invasiva, realmente. Né? Algo que é interessante porque na pediatria a gente vê muito no adulto, né? Mas os É, parâmetros, né? Como usar isso na pediatria realmente também é interessante. não, adoro falar de parâmetros. Ventilatórios, eu gosto. Porque tem aquelas crianças também, né? Às vezes encefalopatas que fica em ventilação invasiva também, né? Que são aquelas crianças traqueostomizadas. Os menores, eles também acabam adquirindo a bronquiolite, né? Mas a gente ainda não chegou nessas crianças ainda, mas a gente pode discutir no futuro. Sim, sim. Mas muito bom. Obrigada, viu, Elaine, mais uma vez. Tá Imagina. aparecendo Lívia aqui seu nome, mas é Elaine. Ah, é da minha filha. Não sei o É, que tá Lívia. aconteceu. Não, não Lívia tem é minha problema. filha. Obrigada, pessoal. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.